E no começo do jornal, nós falamos sobre os dados do Censo 2022 que foram divulgados hoje pelo IBGE. Esses números revelam muito sobre o Brasil de hoje e também do futuro. E sobre isso eu converso agora com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. Boa noite, Fausto, tudo bom? Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Bom, Fausto, esse Censo 2022 ele revela um aumento bem significativo na parcela da população brasileira com 65 anos ou mais. Quais as principais implicações desse envelhecimento populacional aqui no Brasil? Então, Ana, para você ter uma ideia de como começar, o que nós crescemos entre 2010 e 2022, ou seja, em 12 anos, é quase que o equivalente ao que se cresceu entre 1980 e 2010, ou seja, nós éramos 4% da população acima dos 65 anos lá em 1980, em 2010 era um pouquinho acima de 7%, e agora nós já estamos chegando quase a 11% da população. É um aumento significativo em um curto espaço de tempo, ou seja, a população brasileira envelhece e envelhece rapidamente. E é claro que isso traz demandas novas, traz demandas de uma população que precisa de política pública voltada para a questão dos que têm maioridade, né? Ou seja, daqueles que têm acima dos 65 ou a chamada geração de prata. É importante que as políticas públicas que historicamente num país jovem como é o Brasil, que estavam focadas ali em especial entre as crianças e a juventude, foi um momento bastante importante da criação de políticas públicas para esse segmento, agora precisa um olhar um pouco mais dedicado para um segmento que demanda mais saúde, que demanda mais previdência social, que tem demandas específicas do próprio mercado de trabalho. É importante dizer que uma parte significativa também de quem tem acima de 65 anos vem e continua no mercado de trabalho porque tem uma ou não tem aposentadoria, ou tem uma aposentadoria muito aquém da sua própria necessidade, o que coloca enormes desafios para a sociedade brasileira como um todo. E, Fausto, o texto ele menciona a redução da fecundidade também como um fator que contribui para o envelhecimento da população. Como que essa tendência se relaciona com outros aspectos sociais e econômicos também? Bem, o Brasil está caminhando cada vez mais para um país de perfil de país central, de país mais desenvolvido. Nós temos um monte de problemas, um monte de questões que nos colocam no subdesenvolvimento, mas do ponto de vista democrático, a gente se aproxima, do ponto de vista demográfico, a gente se aproxima muito rapidamente dos países centrais e com uma velocidade bastante acentuada. Então, de um lado, a gente tem uma taxa de fecundidade menor, ou seja, crianças, né, bebês nascem menos, as famílias hoje são famílias com menos filhos, de um lado, e de outro lado você tem uma taxa de envelhecimento maior. Bem, tem um lado muito positivo, ou seja, o nosso investimento em saúde, principalmente, o nosso investimento ligado à saúde pública, desde a Constituição de 88, mais especificamente desde a lei do SUS, ele vem surtindo resultado, ou seja, a população está vivendo mais. Agora, a nossa discussão, que é fundamental, é que precisa viver mais com mais qualidade. Agora, é claro que isso vai trazer dilemas para nós, porque com menos jovens, você tem uma menor taxa de reposição da força de trabalho. Nós ainda somos um país jovem, mas nós somos um país que envelhece rápido. Isso vai trazer dilemas. Dilemas que a Europa, que o Japão, que o Canadá, que os países centrais já vivem, mas que de alguma forma isso está se acelerando e coloca-se questões bastante específicas para nós aqui no Brasil. Inclusive o debate de como que o mercado de trabalho vai lidar com o encolhimento da quantidade de jovens à sua disposição e um aumento de idosos que precisam muitas vezes continuar no mercado de trabalho. Perfeito. Fausto, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Um ótimo final de semana e até a próxima sexta. Até a próxima. Um grande abraço a todos.